Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje, ainda reverberando um pouco a queda do chanceler Ernesto Araújo e a chegada de um diplomata um pouquinho mais discreto do que ele, embora não muito diferente na sua ideologia, a gente vai debater aqui no canal a ideia de antiglobalismo, né? Que o Ernesto Araújo era um dos grandes representantes até a sua queda. Provavelmente deve continuar ainda como intelectual público, mas já não mais como chanceler do Brasil. A gente vai ver as principais características desse tipo de pensamento e por que ele é muito importante para entender a atual disputa de geopolítica das emoções no mundo hoje. Bom, pessoal, vocês viram que a gente está aqui num cenário diferente hoje, né? Tô gravando aqui a partir da serra. Provavelmente vocês vão ver passar algum passarinho, alguma coisa assim, então já peço desculpas. Eu ia gravar inclusive num outro lugar, mas começou a chover bem na hora. E agora que eu comecei a gravar aqui, obviamente parou de chover, mas lá fora tá molhado. Então, temporariamente a gente vai ficar aqui essa semana só gravando os vídeos a partir daqui. Vou ver se na sexta-feira, pro vídeo de sexta, eu não consigo gravar lá fora, que é um lugar bem bonitinho. E bem interessante, mas né, como a gente está aqui perto de Curitiba, sempre chove, né, sempre essa questão. Então se aparecer um passarinho, um cachorro latindo, alguma coisa assim, não liguem, peço desculpas desde o começo do vídeo. Bom, essa semana a gente acompanhou aí, né, essa reformulação do governo Bolsonaro. A gente ainda está acompanhando, né, os resultados disso, a representação dessa recomposição de forças políticas que estão acontecendo lá em Brasília. O que isso significa, né? Muitos analistas têm apontado principalmente para essa questão, como falta muita transparência no governo. A gente não sabe se isso é uma questão premente, urgente, né? Uma questão tomada como uma iniciativa de sessão mesmo, ou se isso já vinha sendo gestado, já vinha sendo construído ao longo do tempo, mas acabou acontecendo agora, né? A impressão que a gente teve é que essa reformulação foi resultado aí da pressão sobre o nosso chanceler até a semana passada, né? Até essa segunda-feira agora, que é o Ernesto Araújo, e as principais questões que acabaram acontecendo com ele. Principalmente a pressão da bancada da soja, a pressão da bancada do agronegócio. É importante a gente apontar, né, que a grande responsável pela queda do Ernesto Araújo, na verdade, foi a Cátia Abreu, senadora por Tocantins, e que é a grande representante do agronegócio brasileiro nos últimos anos, né? Então, acho que aí tem alguns aspectos interessantes, alguns aspectos importantes para a gente observar, verificar quais são os principais pontos relevantes para a gente entender esse processo. E com a queda do Ernesto Araújo fica a pergunta, né, que acho que já está bem respondida. A ideia desse vídeo também não é muito debater política externa ou questões que apareçam com relação a isso, mas principalmente apontar algumas questões relacionadas principalmente com essa ideologia do antiglobalismo, né? O que é o antiglobalismo que o Ernesto Araújo representava de maneira tão forte, de maneira tão relevante. Bom, vamos lá. O que a gente chama de antiglobalismo, na verdade, é um conjunto de opiniões, né? Não há ainda uma definição muito certa, uma definição muito clara a respeito desse conceito, a respeito dessas questões, né? Como elas vão aparecendo aí ao longo do tempo, porque isso é parte do debate político, do debate público. Isso vem sendo construído, né? A gente consegue, claro, traçar uma árvore genealógica, digamos assim, desse tipo de pensamento, principalmente porque os seus representantes deixam muitas fontes escritas. Isso é um aspecto bem interessante. A gente tem acesso não só ao blog, mas à dissertação de formação do Ernesto Araújo, por exemplo, lá no Instituto Rio Branco, ou a dissertação que ele teve que escrever para virar embaixador. Então a gente tem muito acesso a esses dados, a essas informações, já que esse conjunto de pessoas que conformam mais ou menos essa base política, né, essa facção política, acho que a gente poderia chamar assim, participam muito intelectualmente, né, do debate público. E quando eu falo intelectualmente é justamente porque elas trabalham com ideias, né, elas tentam influenciar de uma forma ou de outra o debate público. Acabou de passar um beija-flor aqui, não sei se vocês viram, compondo o nosso cenário nesse debate, já que a situação não está tão bonita, pelo menos tem um beija-florzinho passando aqui, né? Mas, por exemplo, a gente tem também a situação do Steve Bannon, né? O Steve Bannon, que é um grande ideólogo,
né, um desenvolvedor de teorias, digamos assim, sobre a situação do mundo, sobre como a gente enxerga a realidade mundial, etc., acaba de uma forma ou de outra também sendo muito representativo, embora ele não tenha muito material escrito. Ele tenha mais discursos, falas, palestras e processos de arregimentação de pessoas, né? Então ele tem uma escola, por exemplo, lá na Itália, se não me engano, em que ele treina pessoas nessa nova ideologia que ele constrói, chamada de tradicionalismo, né? Isso aí específico do Steve Bannon, mas que vai trazendo aí algumas questões interessantes, importantes para a gente pensar. Então são sobretudo pensadores intelectuais ou agentes públicos do debate, na mídia, né, ou nos meios políticos principalmente, que buscam se organizar em torno de um discurso que revisa essa chamada nova ordem mundial. Tá? Então, aqui a gente já começa a entrar em questões um pouquinho mais polêmicas e um pouquinho mais difíceis, porque essa expressão, né, nova ordem mundial, está muito relacionada a essas ideias de conspiração, de teorias, né, dos reptilianos, né, os Illuminati, enfim, né, esses grupos que dominariam a política internacional e transformariam todo mundo em jacarés em razão da vacina. Né? Acho que esse é um ponto interessante, porque nova ordem mundial foi de fato um nome utilizado, uma expressão utilizada sempre que houve grandes mudanças no comportamento geopolítico do sistema internacional. A gente tem essa expressão no século XIX com a unificação da Alemanha e o surgimento dessa ideia de uma nova ordem mundial, porque agora com a Alemanha unificada nós tínhamos uma nova grande potência, um termo muito utilizado pela França e pela Inglaterra, e que levou elas, inclusive, no começo do século XX, a resolver suas questões coloniais para não entrar em conflito entre elas e, de uma forma ou de outra, representar uma forma de escorar a expansão alemã, né? Mas também surgiu esse termo de nova ordem mundial com relação aos regimes nazifascistas, a social-democracia ou, na Europa, ou o liberalismo econômico empobrecedor nos Estados Unidos ao longo do século XX, e também quando houve a Revolução Russa, né, e o surgimento da União Soviética como uma nova liderança. Né? E qual que é a diferença entre uma nova ordem mundial e a outra nova ordem mundial? Na verdade é o tipo de disputa que se dá, porque se antes, né, ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX, essa nova ordem mundial representava um recálculo, uma necessidade da França, do Reino Unido de recalcular a sua atuação no sistema internacional em razão da unificação alemã, na verdade, aí na década de 20, década de 30, essa nova ordem mundial significava uma mudança de patamar político, uma mudança de escala política, né? Porque isso é uma coisa que é pouco debatida com relação à década de 30. A década de 30, ela tem um debate, principalmente na Alemanha, mas em outros países, inclusive aqui no Brasil, muito, muito produtivo, muito prolífico, cheio de publicações, ideias, temas, discussões, porque a gente estava observando ali naquele período, pós-crise de 29, pós-Primeira Guerra Mundial, enfim, a gente estava observando uma mudança da escala política de referência. Né? O que seria essa escala política de referência? Vou dar um exemplo de nós que somos formados em relações internacionais. Né? Pra gente é muito fácil enxergar em qualquer elemento uma relação com o mundo. Porque a nossa escala de referência é o mundo, é o sistema internacional, como nesse canal aqui, né? As redes e o poder no sistema internacional. Então, sei lá, por exemplo, se eu observo essa frutinha aqui de tomate japonês, como é que os jovens fazem aqui? Eu tenho uma frutinha de tomate japonês aqui na minha mão e tenho também uma folha de couve, né? Eu consigo observar essas duas coisas aqui na minha mão, pensando elas a partir de uma perspectiva global, né? Esse tomate japonês, pelo nome, né, eu não sei se ele é originário do Japão, essa planta, mas o nome já dá uma escala de referência. Esse não é um tomate comum, digamos assim, mas também não é um tomate pomodoro, principalmente porque não é um tomate que cresce na árvore. Então vocês percebem que ao usar esse termo, né, tomate japonês, digamos assim, eu já observo isso daqui como uma referência. A minha escala já é a escala do mundo, assim como a batata, que é da América
do continente americano e depois foi para a Europa, enfim, a gente vai fazendo essas conexões porque a nossa escala de referência é o mundo, né? A couve eu falava porque ela é orgânica, né? Criada sem agrotóxicos, o que nos leva, chamá-la de orgânica, nos leva a uma outra escala política, né? Porque já nos leva a pensar sobre o agronegócio, já nos leva a pensar sobre urbanidade, já nos leva a pensar em sustentabilidade, mas também em acesso à alimentação, né? São alguns exemplos que eu queria dar aqui só para falar nessa escala de referência. Essa escala de referência política ela é muito importante, porque na década de 30, o que vai acontecer é uma mudança nessa escala de referência. Você tem aí uma nova ordem mundial, não porque surgiu um país ou sumiu outro, mas porque há uma alteração da lógica da escala de referência política. No caso dos Estados Unidos e da União Soviética, ou do bloco capitalista e do bloco comunista, o que nós acabamos tendo é uma escala de referência da humanidade como um todo. Ambos buscavam se apresentar como representantes da humanidade como um todo, das expectativas, dos interesses dos seres humanos como um todo. Então a escala de referência é uma escala da humanidade, digamos assim, né? Os geógrafos diriam decúmeno, né? Aquela parte da superfície terrestre que é habitada e forma, digamos assim, o mundo dos humanos. Por outro lado, a gente teria também a escala de referência dos regimes nazifascistas, né, que é uma escala de referência da nação. Só que essa escala de referência da nação, ela não é uma escala de referência da nação como nós usamos hoje em dia. Na verdade, essa ideia de nação é uma ideia de macro-origem genético, biológico, cultural, que seria, por exemplo, a raça germânica, no caso dos nazistas, né? Ou os herdeiros de Roma, no caso dos fascistas italianos. Então a gente tem aí uma outra referência, que é uma referência mais coletiva, mas ela não é uma referência da humanidade como um todo, em que pese esses outros grupos humanos conformem com relação ao regime nazi-fascista um aspecto tão importante quanto aqueles que conformavam para os Estados Unidos, ou para a União Soviética, ou para o bloco capitalista e o bloco comunista. Bom, a terceira vez em que vai surgir esse termo nova ordem mundial é justamente na virada do século... Não do século, vai. Aí no fim da década de 80 e começo dos anos 90. Mais precisamente, tem um discurso do dia 11 de setembro de 1991, 10 anos antes dos atentados às Torres Gêmeas, em que o George Bush, pai, né, o pai do que depois foi o George Bush, né, presidente dos Estados Unidos, ambos, né, na presidência enfrentaram essa questão, porque o George Bush pai fez um discurso onde ele apresentava que com o fim da União Soviética e, na verdade, a derrubada do regime a derrubada não, mas a eliminação das forças do regime do Saddam Hussein lá no Iraque, em 91, com a Guerra do Golfo, a gente tem uma nova situação mundial em que, a partir de agora, a forma de funcionamento do sistema mundial está relacionada de uma maneira ou de outra, está tratada, digamos assim, de uma forma ou de outra, relacionada ao acesso a mercadorias, à promoção do comércio internacional e à garantia dos direitos internacionais de livre circulação, principalmente de mercadorias e de capitais. Esse aspecto ele é bem representado pela Convenção da ONU da Lei dos Mares, né, do Direito Marítimo, que é de 1982, a Convenção de Montego Bay. Ela representa bem esse período de mudança. Vejam, o discurso do Bush é de 91. Né, a Convenção de Montego Bay sobre o direito marítimo é de quase 10 anos antes, mas ela já representa o início de uma abertura, de uma discussão de uso marítimo global de todos os oceanos, que não está pautada mais pela lógica de segurança, mas pela lógica de ameaça ou de oposição entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, é justamente essa terceira forma, digamos assim, da nova ordem mundial que vai ser o alvo preferencial, surpreendentemente, dos antiglobalistas, né? Ela vai ser identificada como uma questão a desconstruir, e a gente já vai ver isso, mas eu queria que a gente refletisse um pouquinho antes sobre outros aspectos, né? Essa nova ordem mundial, ela é representada, então, pelo livre comércio, ela é representada, então,
pela supremacia do direito internacional, tanto público como privado, sobre a capacidade soberana de decisão dos estados, né? E também, de uma forma ou de outra, ela é marcada pela facilidade de circulação e o acesso à prosperidade para aquelas pessoas que estão no topo do sistema capitalista. Não à toa, 30 anos depois, a gente chega naquela configuração típica pós-crise de 2008, que é a configuração do 1% versus 99%. 1% da população mundial detém a vasta maioria da riqueza produzida pelos outros 99%. Se isso foi o tópico prevalente, digamos assim, de discussão dos movimentos anti-globalização da década de 90, ou altermundistas, digamos assim, essa vai ser também a discussão do pessoal do antiglobalismo. E aí a gente tem que fazer uma diferença muito importante entre esses dois tipos de movimento. Uma coisa são os movimentos chamados de altermundistas, cujo principal representante foi o Fórum Social Mundial, que durante muito tempo aconteceu aqui no Brasil, em Porto Alegre. Esse movimento altermundista, ele não necessariamente era um movimento que criticava a globalização. Era um movimento que criticava a forma como a globalização deixava, como naquela música clássica, né, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Né? Esse formato de visão das pessoas excluídas, marginalizadas, digamos assim, da globalização na década de 90, ela é representada até pela própria visão do Milton Santos no seu livro Por uma Outra Globalização. Nesse livro, o Milton Santos ele vai falar, o problema não é a técnica, ou seja, o problema não é a internet. O problema é a forma como a internet está sendo utilizada. Se a gente utilizasse ela de uma outra maneira, de repente a gente teria uma possível boa globalização. A globalização atualmente ela só está prejudicada, digamos assim, porque ela está sendo utilizada para benefício dos grandes capitais, das grandes empresas e por aí vai. Mas tá, se isso é um movimento tipicamente de esquerda na década de 90, como que isso vai parar na pauta da extrema-direita a partir dos anos 2010? Né? Que é esse movimento que a gente está tentando analisar nesse vídeo. Tem duas coisas importantes aí para a gente pensar. Primeira coisa é a crise internacional de 2008. A crise internacional de 2008 ela atingiu em cheio os países do centro do sistema capitalista internacional. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se a gente for pensar na Islândia, que foi um dos países mais atacados, 1 em cada 4 islandeses, depois da crise de 2008, ficou sem emprego. Independentemente se a pessoa recebia bem, recebia mal, isso acabou atingindo todo mundo. E os outros países não vieram ao resgate da Islândia, que durante todo o tempo, entre aspas, trabalhou para o bom funcionamento desse sistema internacional, né, econômico. Então há uma questão aí importante, o impacto social da crise de 2008 nos países centrais, o que fez com que os movimentos de extrema-direita passassem cada vez mais a adotar um discurso cada vez mais antiglobalista. Né? E por que ele é antiglobalista? Porque vários desses pensadores, de uma forma ou de outra, eles não fazem a discussão proposta pelos altermundistas da década de 90. Lembrando que esses altermundistas da década de 90, eles falavam o seguinte, a forma como a gente organizou a globalização, se a gente organizasse de uma outra maneira, talvez pudesse ser possível. Na verdade, os antiglobalistas e não os altermundistas, digamos assim, um outro mundo é possível, segundo os altermundistas, esse outro mundo não é possível para os antiglobalistas. Porque, na verdade, toda essa conformação social é derivada de uma corrupção nas missões da humanidade aqui na Terra. E aí a gente já começa a entender por que isso é um pouco papo de geopolítica das emoções. Porque isso mexe muito com os sentimentos das pessoas. Né? Isso traz muito uma discussão de psicologia de massas, né? De crises econômicas ou crises sanitárias, como aqui no Brasil. Né? Essa pandemia que está atingindo todo mundo de uma forma equânime, inclusive em momentos de grande colapso hospitalar, por exemplo. Então esses movimentos de extrema-direita começaram a identificar nessa livre circulação de capitais, nos grandes banqueiros, as figuras que poderiam ocupar de uma forma ou de outra o lugar de ameaça que já não estava mais tão bem definido, tão bem delineado. Não à toa, se a gente for observar um dos grandes termômetros do sistema internacional global, que é a série de filmes do James Bond, o James Bond ele tem vários inimigos muito bem marcados na década de 70, na década de 80,
Quando chega a década de 90 do Pierce Brosnan, perdão, a gente já não tem mais tantas definições, assim, ora são os norte-coreanos, mas não cola muito, aí agora esqueci o nome do moço, coloca aqui no comentário se você lembrar, né, com o James Bond loiro agora, tô vendo ele falando Ladies and Gentlemen, The Weeknd, como diz o GIF por aí, são os cassinos, né, teve o Le Chiffre, que apareceu de volta, que é um grande criminoso internacional, enfim, que desvia dinheiro. A gente observa aí essa maleabilidade da figura do inimigo, né? E por quê? Isso vem de um aspecto muito importante para a gente entender os movimentos antiglobalistas, que é aquilo que eu estou chamando, tá? Não tem muita referência sobre isso ainda, é uma ideia em construção, quero que vocês participem disso também. Esse metagiro conservador do governo do Richard Nixon nos Estados Unidos, né? Uma virada conservadora ou um metagiro conservador. A gente, claro, pode falar do Nixon, mas acho que a pessoa que falou a frase mais impactante desse processo foi a Margaret Thatcher no Reino Unido, quando ela falou que não existe algo que fosse uma sociedade, né? A frase dela, "There's no such thing as a society", não existe algo que seja uma sociedade, porque na verdade uma sociedade é um conjunto de núcleos familiares reunidos. E esse aspecto é um aspecto muito importante. E por que ele é um metagiro? Porque ele acaba afetando pontos do Estado que geralmente não estão necessariamente relacionados com a figura da família. Por isso que ele é um metagiro. A gente fala muito em teoria das RIs, por exemplo, do giro linguístico, do giro espacial, ou seja, são formas de observação que acabam alterando os próprios fundamentos da atuação do Estado, né? Bom, quando a Thatcher fala não existe algo que seja uma sociedade, na verdade o que ela está falando é a alteração da escala política de referência, né? Não existe uma sociedade a qual o Estado deva dar respostas, né? Existem famílias às quais o Estado deve dar respostas. E aí ela começa a alterar né, com o apoio do Richard Nixon e depois com outros representantes disso, começa a alterar essa escala de nível de referência, não mais da humanidade, como no período da Guerra Fria, não mais dessa nação estendida de uma forma exclusivista, como para os nazifascistas, mas também não para disputa entre países, e sim para a existência dos núcleos familiares elementares. E aí não é mais a segurança do Estado, não é mais a segurança da humanidade que importa, não é mais nem a existência de uma ideologia global, como o liberalismo ou como o comunismo. Na verdade, agora trata-se de uma perspectiva que coloca o nível da segurança com a família, no nível da família e não mais no nível da nação. Por isso que há uma gradual prevalência da ideia de risco individual ou risco individual sobre a ideia de ameaça nacional ou ameaça estatal. A ameaça não é mais ao país, ela é ao governo. Ela não é mais a uma cidade, por exemplo. Ela é às famílias da cidade, né? Então esse jogo de reescalonamento da referência política é um aspecto muito importante para a gente entender justamente esse antiglobalismo, para a gente entender justamente esse aspecto bem importante e essa mudança, né? Não mais a segurança nacional, mas a manutenção, por exemplo, de grandes armamentos para os militares, né? É uma segurança institucional, digamos assim, não é uma segurança relacionada à nação, e sim uma segurança de que aquela instituição vai continuar recebendo dinheiro, porque se ela não garantir isso, ela não vai ter dinheiro e vai acabar não podendo executar os seus projetos, né? Cada área atua de uma forma mais isolada, mais na sua. Então, são algumas questões importantes para a gente pensar essa alteração, digamos assim, da escala de referência política. Por esse motivo, justamente por essa mudança da escala de referência política, que o antiglobalismo ele é multifacetado. Ele é composto por diferentes formas de atuação do governo e não se dá apenas numa área ou outra, né? Então, por exemplo, não se dá apenas no Ministério das Relações Exteriores,
aqui no Brasil, ou na Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, com Mike Pompeo, que era secretário de Defesa do Donald Trump, né, para falar dos dois exemplos que aparecem na capa, no thumb, né, no thumb de capa desse vídeo, né, o Araújo, né, que acabou de cair, e o Mike Pompeo. Mas também os ministérios da educação aparecem como muito relevantes nesse projeto, já que eles dão o tom de formação dos jovens do país, né? Eles têm um papel muito importante. A Betsy DeVos, lá nos Estados Unidos, teve um papel muito importante em garantir que as populações ricas tivessem acesso a um tipo de educação diferente das populações pobres, porque nos Estados Unidos não há essa divisão que nós temos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a formação era uma formação única para todos, né? Tanto que o nível de ensino que lá é público é o básico e o médio. O superior que é privado, porque daí é uma escolha sua. Diferente aqui do Brasil, em que há a tendência, né, do ensino privado ter mais relevância na formação básica e fundamental da pessoa, inclusive definindo suas capacidades de atuação e nível de desigualdade ao longo da sua vida, do que o universitário. Então acho que esse é um aspecto importante para a gente pensar, né? Mas também os ministérios da saúde, o Ministério das Finanças, né? Aqui no Brasil a gente chama de Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, mas todos eles estão envolvidos nesse mesmo projeto, né? O engajamento das forças de segurança, enfim, todos esses aspectos são aspectos importantes para a gente pensar. Nesse sentido, vários paralelos podem ser feitos entre os Estados Unidos do Trump e o Brasil do Bolsonaro, né? Os Estados Unidos sob o Trump, o Brasil sob o Bolsonaro. Porém, tem outros representantes de países ao redor do mundo que adotam essa postura, né? Como a Polônia, a Hungria, Israel em determinado grau, mas também países como a Suazilândia, países como o Bahrein, países como a Arábia Saudita, né? Que visam justamente trazer, no caso da Arábia Saudita, de uma forma explícita, na forma de constituição do próprio Estado, a unidade familiar como central, né? Então, acho que tem esse aspecto importante, e essa ideia não é minha, essa ideia é da professora Heloísa Câmara, que ela fez uma palestra sobre autoritarismo e gênero, e que ela debateu muito essa questão que eu acho que é bem relevante para a gente pensar, né? Em menor grau também o governo do Vladimir Putin apresenta essas características de foco no núcleo familiar elementar, digamos assim, na proteção de riscos a esse núcleo familiar, pautada sobretudo no isolamento desse núcleo familiar de potenciais influências que desviem indivíduos que fazem parte desse grupo de um comportamento. Por isso que são regimes muito marcados pelo controle e pela vigilância. São regimes muito marcados pela desconfiança, pela necessidade constante de demonstrações públicas de afeto e suporte. São aspectos muito importantes para a gente pensar, justamente porque demonstra recorrentemente que não há influências escondidas ali. Nesse sentido é bem hobbesiano. Hobbes falava muito isso, de que as coisas deveriam ser explícitas sempre, porque você não sabe o que está acontecendo dentro da cabeça das pessoas. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre o Hobbes, coloca aqui nos comentários, que a gente vê a possibilidade de fazer aí mais para frente. Bom, pra gente encaminhar meio que para um término dessa discussão, que esse vídeo já tá bem longo, né? Por que isso é geopolítica e por que isso é geopolítica das emoções, né? Aí uma resposta acaba levando a outra, né? Em primeiro lugar, por que é geopolítica? Ela é geopolítica porque esses governos consideram que esse isolamento dos núcleos familiares, que essa proteção aos núcleos familiares, com muitas aspas, deve ser realizado contra toda possível influência no desvio de conduta da vida familiar com as suas hierarquias próprias e as suas dinâmicas próprias. Então, são professores, mas também a ONU. Porque a ONU, quando ela começa a enfrentar dificuldades para colocar uma agenda, na virada do século XX, nessa nova ordem mundial, há uma mudança, uma tendência de mudança na função da própria ONU. A ONU deixa de ser um fórum de discussões e vira uma propositora de agendas, né, propondo para os países algumas ações para que eles façam, para que de uma forma ou de outra seja possível ter um planeta no futuro, ter uma humanidade no futuro. Então ela muda um pouco a sua postura com relação àquilo que ela era até então. E ela é vista, sim, como uma ameaça, né? Ela é vista como uma influência, porque como ela não consegue colocar pautas importantes como representativas
para governos, ela tenta influenciar então as populações numa jogada meio que de soft power para que essas populações pressionem os seus governos. E aí isso pode ser considerado um desvio, né, do devido caminho legal, digamos assim, das coisas. E é geopolítica das emoções justamente por causa disso. Porque tem tanto um viés interno quanto um viés externo. A sobrevivência dos núcleos elementares familiares, nesse sentido, se baseia no isolamento de formas de pensar levados a cabo por professores, levados a cabo por um debate público aberto, por redes sociais e também pela ONU, como eu comentei agora há pouco. Por isso que esse tipo de pensamento ele é estadunidense na sua genética e global na sua natureza. Né? Estadunidense por quê? Porque deriva muito da leitura dos federalistas sobre a realidade humana. Os federalistas falavam: o homem será livre, será feliz quando ele for livre. Só que o homem nasceu para ser livre. Então, se ele nasceu para ser livre, ele nasceu para ser feliz, então, e a liberdade é que vai trazer felicidade para ele, então ele tem que ser totalmente livre, aí ele vai atingir de uma forma ou de outra a total felicidade. Claro que há aí um anacronismo, porque a felicidade naquele sentido que se dá naquele período é a felicidade de Aristóteles, de Platão. Não é a nossa felicidade, não é a nossa tranquilidade, né? A falta de ansiedade, de medo e tal, né? São outras coisas. Mas essa ideia da libertação total do medo, da libertação total das más influências, ela é vista inclusive na atuação de diversas igrejas evangélicas estadunidenses em outros países ao redor do mundo. E também de igrejas de outros países, mas que são geneticamente norte-americanas, que vão para outros países, como muitas igrejas brasileiras vão para a África ou vão para outros países. Ao mesmo tempo, além de estadunidense na genética, ela é global, né, o antiglobalismo ele é global na sua atuação. Porque já que o governo, no início desses regimes que tendem a se tornar ditaduras, o governo não pode exercer um controle sobre a mídia, o país não pode estar envolvido em questões, digamos assim, polêmicas, que possam ocupar o espaço do ambiente público. Por isso que há muita captura do debate público por parte desses governos, desses regimes. O que a gente chama de cortina de fumaça, na verdade é uma estratégia de captura do debate público para impedir, de uma forma ou de outra, que esse debate vá por um caminho que não interesse às sustentações da base desses tipos de governo. Né? Então, enquanto o governo não pode exercer o controle sobre a mídia, o país não pode estar envolvido em questões polêmicas, né, como a questão da Amazônia, como a aliança entre Damares Alves e Ernesto Araújo no Conselho de Direitos da ONU, impedindo que diplomatas falem a palavra gênero, né, porque isso já é polêmica, enfim, e que isso deve ser tratado no âmbito da família, e, né, segundo essas leituras, e não no âmbito institucional. Bom, tudo isso diante de um cenário em que o trumpismo retorna ao seu escopo nacional temporariamente. Né? A gente não sabe se ele vai voltar ao poder ou não, o Donald Trump ou seus representantes, né, de um trumpismo sem Trump, digamos assim. A perda desse grande bastião acaba afetando os replicadores desse discurso, que foi o que aconteceu agora com Ernesto Araújo e a sua queda no governo. O mundo de 2021 é muito diferente do mundo de 2016. Isso é um aspecto muito importante. Inclusive em razão do aprofundamento da necessidade de cooperação internacional em razão da pandemia de Covid-19. Esse aspecto é um aspecto muito importante para a gente entender, de uma forma ou de outra, se esse globalismo ele vai sobreviver ou não. Se ele vai retornar, se nos Estados Unidos, por exemplo, ele retorna a um debate nacional, se aqui no Brasil ele vai retornar um debate da extrema-direita, ou se ele vai continuar de uma forma ou de outra, enquanto uma referência, enquanto um aspecto importante para a gente pensar. Então, são questões a serem respondidas, né? Esse vídeo já ficou super longo, não vou me delongar mais aqui. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem que a gente aprofunde algum tema, algum debate, coloca aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe e a gente se vê na sexta-feira. Até mais!